Hoje no Bíblia Comentada, vamos mergulhar no capítulo 35 do livro de Êxodo, explorando cada detalhe de como Deus instruiu o povo de Israel a construir o tabernáculo, sua morada no meio deles. Este texto nos conduz desde a renovação do compromisso com o sábado até o chamado à generosidade e ao uso dos talentos dados por Deus. Vemos como o Senhor não apenas ordena, mas capacita seu povo com habilidades e corações voluntários, levantando líderes como Bezalel e Aholiabe para executar essa grandiosa obra. Cada peça, cada oferta e cada gesto revelam a perfeição e santidade de Deus, apontando para o propósito maior, a comunhão divina com o seu povo. Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel no deserto e começou a transmitir as palavras que o Senhor lhe havia ordenado no Monte Sinai. Esse momento era significativo, pois o povo havia acabado de passar por experiências marcantes, como o episódio do bezerro de ouro e a renovação do pacto com Deus. Agora, diante dessa convocação, fica evidente que Deus estava reestabelecendo a ordem e orientando seu povo quanto à adoração e obediência. Ele começa declarando: "Estas são as palavras que o Senhor ordenou que vocês façam." Esse preâmbulo deixa claro que o que seria dito não era uma opinião de Moisés ou uma sugestão, mas um mandamento direto do Deus que havia libertado Israel da escravidão no Egito. Isso reforça a autoridade divina e a importância de prestar atenção às instruções. A primeira ordem transmitida é sobre a guarda do sábado. Moisés disse ao povo que durante 6 dias poderiam trabalhar, mas o 7º deveria ser um dia sagrado, um descanso solene dedicado ao Senhor. Esse mandamento era essencial para distinguir Israel de outras nações e mostrar sua dependência de Deus. O sábado não era apenas um dia de descanso físico, mas um lembrete constante da aliança entre Deus e seu povo. Essa instrução conectava o presente ao passado, pois o descanso semanal remetia à criação, quando Deus descansou no 7º dia, conforme narrado em Gênesis capítulo 2, versículo 2. O descanso no sábado era tão sério que Moisés adverte: "Todo aquele que fizer algum trabalho nesse dia será morto." Essa declaração, embora pareça severa para os nossos padrões modernos, enfatizava a santidade do dia e o compromisso com a obediência a Deus. Não se tratava apenas de um regulamento, mas de uma demonstração visível de fidelidade. O sábado também servia como um tempo de contemplação e renovação espiritual, lembrando ao povo que sua provisão vinha exclusivamente do Senhor. Outro detalhe importante é a proibição de acender fogo nas casas no dia de sábado. Para o contexto da época, isso representava mais do que um simples ato físico. O fogo era essencial para trabalhos domésticos e para algumas atividades comerciais, como a fundição de metais. A ordem visava reforçar que o sábado deveria ser completamente separado para o descanso e a adoração, sem qualquer distração com atividades cotidianas. No deserto, onde o povo vivia em tendas, o acendimento de fogo exigia esforço e planejamento, o que poderia desviar o foco do propósito espiritual desse dia. Essa instrução específica também revela um contraste interessante. Quando Deus se manifesta no Monte Sinai, em Êxodo, capítulo 19, versículo 18, o monte é envolto em fogo, simbolizando a glória e a santidade de Deus. Contudo, nesse contexto, o acender do fogo por mãos humanas no sábado era proibido, demonstrando que as ações humanas deveriam refletir a submissão à vontade divina e não o esforço próprio. Ao compreender essas instruções, vemos a profundidade da relação que Deus queria estabelecer com Israel. O descanso sabático não era apenas um mandamento legalista, mas uma oportunidade para o povo experimentar a presença e o cuidado de Deus de forma única. Ele era um convite para confiar em Deus plenamente, reconhecendo que Ele era o provedor de todas as necessidades. Em Salmos capítulo 23, versículo 1, Davi declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa confiança deveria ser vivida e demonstrada pelo povo, especialmente no sábado. Por fim, esse pequeno trecho também nos aponta para a graça divina. Em um contexto de rebelião recente e de pecado com o bezerro de ouro, Deus, em sua misericórdia, continua a instruir seu povo, reafirmando sua aliança e dando-lhes a oportunidade de viver em santidade. Isso nos ensina que, mesmo diante de nossos erros, Deus continua disposto a nos orientar e restaurar. A guarda do sábado, aqui detalhada, transcende o simples cumprimento de uma regra.
Ela simboliza um descanso mais profundo e eterno que é encontrado em Cristo, conforme descrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O sábado físico apontava para esse descanso espiritual, onde o fardo do pecado seria aliviado pela obra de Jesus. Esses 3 versículos nos convidam a refletir sobre a santidade, a obediência e a graça de Deus em nossas vidas. Eles são um lembrete poderoso de que nosso tempo, nossas ações e até mesmo nossos descansos devem ser consagrados ao Senhor. Moisés então continuou a transmitir as instruções de Deus à congregação de Israel. Ele disse: "Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Tragam uma contribuição ao Senhor." Aqui vemos o início de um chamado coletivo para a construção do tabernáculo, o lugar onde Deus habitaria no meio do povo. Essa convocação era um convite para que cada israelita participasse ativamente da obra do Senhor, oferecendo voluntariamente aquilo que possuíam. A contribuição deveria ser de coração, e os itens a serem doados eram específicos: ouro, prata, bronze, tecidos de linho fino, peles de animais, madeira de acácia, azeite, especiarias e pedras preciosas. Cada um desses materiais tinha um propósito claro na construção do tabernáculo, e sua seleção não era aleatória, mas refletia a santidade e a beleza do lugar onde Deus manifestaria sua presença. O ouro, por exemplo, representava a divindade e a realeza. Ele seria usado para revestir os móveis sagrados, como a Arca da Aliança e o propiciatório. Em termos modernos, considerando o peso do ouro utilizado no tabernáculo e sua pureza, estamos falando de valores altíssimos, que hoje equivaleriam a centenas de milhões de reais. A prata e o bronze também tinham funções específicas, desde bases de sustentação até objetos para uso no altar. A madeira de acácia, resistente e durável, simbolizava a eternidade e a incorruptibilidade, sendo usada para construir móveis e suportes. Os tecidos, tingidos com cores específicas como azul, púrpura e escarlate, carregavam significados profundos. O azul remetia aos céus e à transcendência de Deus. A púrpura representava a realeza e o escarlate simbolizava o sacrifício e o sangue da redenção. Esses materiais apontavam para a futura obra redentora de Cristo, que é o verdadeiro tabernáculo, conforme descrito em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos humanas. Outro item notável era o azeite para a iluminação. Esse azeite puro e preparado conforme a receita divina alimentava as lâmpadas do candelabro no lugar santo. A luz representava a presença de Deus, que guia seu povo na escuridão. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, lemos: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Esse simbolismo nos mostra que a palavra de Deus é o que ilumina nossa vida, assim como o candelabro iluminava o tabernáculo. As especiarias para o óleo da unção e o incenso aromático eram outro elemento significativo. O incenso, quando queimado, subia como um aroma agradável ao Senhor, representando as orações do povo de Deus, como vemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso nos lembra que nossas orações chegam a Deus como um aroma suave, e Ele as recebe com prazer. Os itens mais raros e preciosos, como as pedras de ônix e outras pedras preciosas para o éfode e o peitoral, destacavam a importância do sacerdócio e da intercessão. Essas pedras seriam colocadas no peitoral do sumo sacerdote, representando as 12 tribos de Israel diante de Deus. Cada tribo estava simbolicamente carregada diante do Senhor, mostrando que Ele cuida de seu povo como um todo, mas também de cada indivíduo em particular. Moisés destacou que essas ofertas deveriam ser feitas de coração voluntário. Isso é um ponto essencial. Deus não deseja ofertas forçadas ou feitas por obrigação, mas sim aquelas que vêm de um coração cheio de amor e gratidão. Essa atitude reflete o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. O chamado de Moisés foi um convite para que o povo participasse de forma ativa e com propósito na obra de Deus. Ele não apenas instruiu sobre o que oferecer, mas também reforçou a importância da atitude por trás da oferta. Isso nos ensina que, mais do que os recursos materiais, Deus valoriza o coração daqueles que o servem. Esse princípio se aplica em todas as áreas da nossa vida.
Deus quer o nosso melhor, mas, acima de tudo, quer o nosso coração. Enquanto o povo ouvia essas instruções, era evidente que a construção do tabernáculo não seria apenas um empreendimento físico, mas um projeto espiritual, no qual cada oferta simbolizava um ato de fé e de adoração. Essa participação coletiva refletia a unidade do povo de Deus e o desejo de viver em comunhão com Ele. Depois de estabelecer as ofertas, Moisés fez um chamado específico. Venham todos os que são habilidosos entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. Esse convite não era apenas para os que poderiam contribuir com bens materiais, mas para aqueles que tinham habilidades práticas. Isso demonstra que na obra de Deus não há distinção entre o que pode oferecer recursos e o que pode oferecer trabalho. Ambos são igualmente importantes e complementares, mostrando que o Senhor valoriza os dons que Ele mesmo concede ao seu povo. Os artesãos seriam responsáveis por confeccionar os itens do tabernáculo conforme as instruções detalhadas dadas anteriormente. Cada peça deveria ser feita com precisão, seguindo o padrão estabelecido por Deus. Moisés, ao listar o que precisava ser feito, começou com a tenda do tabernáculo, incluindo a sua cobertura, as argolas, as tábuas, as travessas, as colunas e as bases. Essa descrição nos dá uma visão do cuidado divino com os detalhes, mostrando que até mesmo a estrutura física deveria refletir a santidade de Deus. A tenda do tabernáculo era composta por várias camadas de materiais, cada uma com um propósito específico. A camada interior era feita de linho fino, com desenhos bordados de querubins em azul, púrpura e escarlate, simbolizando a glória celestial. A segunda camada era de pelos de cabra, proporcionando resistência e isolamento. A terceira, feita de peles de carneiro tingidas de vermelho, lembrava o sacrifício, enquanto a camada exterior, de peles de animais marinhos, protegia contra as intempéries do deserto. Esses materiais destacavam tanto a beleza quanto a funcionalidade do tabernáculo, refletindo a perfeição divina. A tenda servia como a morada de Deus entre o seu povo, um ponto central para a adoração e comunhão. Era um lembrete visível de que Deus estava presente e caminhava com eles. Em João capítulo 1, versículo 14, vemos a conexão direta. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no texto original carrega a ideia de armar sua tenda ou tabernacular entre os homens, apontando para o propósito final de Deus, estar presente entre o seu povo de forma íntima e acessível. Moisés continuou mencionando os itens essenciais dentro do tabernáculo. O primeiro era a Arca da Aliança, com as varas para transporte, e o propiciatório, que seria a tampa da arca. Essa peça simbolizava o trono de Deus na terra e era o lugar onde o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado, uma vez por ano, no dia da expiação. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu, testemunhas da fidelidade de Deus e da aliança com seu povo. Em seguida, Moisés mencionou a mesa dos pães da proposição, com seus utensílios. Essa mesa, feita de madeira de acácia revestida de ouro, era o local onde 12 pães eram colocados em 2 fileiras, representando as 12 tribos de Israel. Os pães eram renovados a cada sábado, simbolizando a provisão contínua de Deus para o seu povo, algo que ecoa na oração ensinada por Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O candelabro de ouro puro também foi mencionado. Essa peça, trabalhada artesanalmente, possuía 7 lâmpadas que deveriam estar acesas continuamente. Ele não apenas iluminava o lugar santo, mas também simbolizava a luz de Deus e sua presença entre o povo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, o candelabro é usado para representar as igrejas, mostrando que, assim como o candelabro era o portador da luz no tabernáculo, as igrejas devem ser portadoras da luz de Cristo no mundo. Moisés também falou sobre o altar do incenso, que ficava diante do véu, no lugar santo. O incenso que subia representava as orações dos santos, como mencionado em Salmos, capítulo 141, versículo 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Esse altar era um lembrete constante de que a comunhão com Deus era sustentada pela oração. O altar de holocaustos, com sua grade de bronze e varas para transporte, era o próximo item mencionado. Ele ficava no pátio externo e era usado para os sacrifícios diários, apontando para a necessidade de expiação dos pecados. Cada sacrifício feito nesse altar era um prenúncio do sacrifício perfeito de Cristo, conforme descrito em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque,
com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Finalmente, Moisés mencionou a pia de bronze, usada para a purificação dos sacerdotes antes de entrarem no tabernáculo. A água simbolizava a necessidade de pureza diante de Deus, algo que ecoa nas palavras de Jesus em João capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A pureza externa da lavagem apontava para a pureza interna que Deus desejava. Os versículos mostram que Deus chamou tanto os habilidosos para o trabalho, quanto todo o povo para contribuir. Isso reflete o princípio de que a obra de Deus é feita de forma coletiva, com cada um usando seus dons e recursos para a glória dele. Tudo no tabernáculo, desde o mais grandioso até o menor detalhe, apontava para Cristo e para a obra de redenção que ele viria realizar. Após transmitir as instruções, Moisés deixou claro que a resposta do povo seria voluntária. Ele não impôs, mas fez um convite. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Esse momento era crucial, pois revelaria o coração do povo. Seriam eles capazes de responder ao chamado com generosidade, reconhecendo tudo o que o Senhor havia feito por eles? O texto descreve que depois disso, todos aqueles cujos corações foram movidos e cujos espíritos foram voluntários, trouxeram suas ofertas ao Senhor. Essa expressão destaca algo fundamental. A contribuição para a obra de Deus deve nascer de um coração disposto e grato, não por obrigação ou pressão. Essa atitude é reafirmada em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, onde se diz: Deus ama quem dá com alegria. Os israelitas estavam aprendendo que o verdadeiro culto a Deus envolve não apenas palavras, mas ações concretas de entrega. Eles trouxeram ouro, prata, bronze, tecidos, peles, pedras preciosas e todo tipo de material necessário para a construção do tabernáculo. Era um gesto significativo, pois muitos desses itens provavelmente foram adquiridos durante o Êxodo, quando os egípcios lhes deram riquezas, conforme registrado em Êxodo capítulo 12, versículo 36. E o Senhor fez com que o povo encontrasse favor aos olhos dos egípcios, de maneira que eles lhes deram o que pediram. Assim, despojaram os egípcios. Agora, o que Deus havia providenciado estava sendo devolvido para a obra do Senhor, mostrando que tudo o que possuímos vem dele e deve ser usado para a sua glória. Homens e mulheres vieram, cada um trazendo o que tinha, conforme suas posses. Isso nos lembra que Deus não exige de nós aquilo que não temos, mas valoriza o que entregamos com sinceridade. Alguns ofertaram ouro, como braceletes, brincos, anéis e colares. Esses itens de grande valor representavam mais do que riqueza material, eram símbolos de adoração e gratidão. Em contraste com o uso do ouro para o bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32, aqui vemos o povo redimindo suas ofertas, direcionando-as corretamente para o serviço do Senhor. As mulheres habilidosas também participaram, fiando os tecidos de linho fino, azul, púrpura e escarlate. Esse detalhe é significativo, pois destaca a importância da contribuição de todos, independentemente de suas funções ou habilidades. Cada fio tecido era uma demonstração de zelo e dedicação. É interessante notar que em Provérbios capítulo 31, versículo 13, a mulher virtuosa é descrita como alguém que trabalha com diligência, fiando lã e linho. Essa imagem de serviço fiel e abnegado ecoa nas ações dessas mulheres no deserto. Outro grupo trouxe pedras preciosas para o éfode e para o peitoral do sumo sacerdote. Essas pedras, sendo raras e valiosas, destacavam a reverência do povo pela obra de Deus. Elas seriam colocadas no peitoral do sumo sacerdote, lembrando que cada tribo de Israel estava constantemente diante do Senhor. Esse ato simbolizava a intercessão contínua e o cuidado divino por seu povo. Algo que aponta para Cristo, nosso sumo sacerdote, que intercede por nós constantemente, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 25. Além disso, trouxeram especiarias e azeite para o incenso e a iluminação. Esses itens, embora menores em quantidade, eram essenciais para o culto no tabernáculo. O incenso, ao queimar, subia como uma fragrância suave, simbolizando as orações do povo. O azeite, por sua vez, alimentava as lâmpadas do candelabro, que precisavam estar continuamente acesas, representando a luz de Deus em meio à escuridão. Esses elementos mostram que até os pequenos gestos de contribuição são valiosos no reino de Deus, pois cada parte cumpre uma função específica e necessária. O texto enfatiza que todos os homens e mulheres cujos corações estavam dispostos vieram e trouxeram suas ofertas ao Senhor.
Essa repetição reforça que a generosidade não era forçada, mas fruto de um coração grato e movido pelo Espírito. Essa atitude nos ensina que a verdadeira adoração não se limita ao que dizemos ou cantamos, mas é expressa em ações concretas de obediência e entrega. Esse movimento de generosidade coletiva uniu o povo em um propósito maior. Cada oferta, cada habilidade colocada à disposição era uma expressão de fé e comunhão. Era como se, peça por peça, material por material, o tabernáculo fosse sendo erguido não apenas com recursos físicos, mas com o coração do povo que desejava ardentemente a presença de Deus entre eles. Essa unidade de propósito nos lembra do que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 16, onde descreve a igreja como um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. O chamado à generosidade e à participação ativa na obra do Senhor nos desafia a refletir sobre como temos respondido ao convite de Deus em nossas vidas. Assim como os israelitas ofereceram o melhor de si para a construção do tabernáculo, somos chamados a entregar nossas vidas, nossos recursos e nossas habilidades ao serviço do reino, confiando que tudo o que fazemos para o Senhor será usado para a sua glória e para o bem de seu povo. Então, Moisés declarou ao povo que Deus havia escolhido especificamente Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, enchendo-o com o Espírito de Deus. Essa capacitação era mais do que habilidade natural, era uma capacitação sobrenatural para realizar a obra de maneira perfeita, refletindo a glória de Deus em cada detalhe. O texto destaca que Bezalel foi cheio do Espírito de Deus em habilidade, inteligência e conhecimento em todo tipo de trabalho artístico. Isso mostra que a sabedoria divina se manifesta não apenas em questões espirituais, mas também na excelência do trabalho manual. Bezalel recebeu a habilidade de trabalhar com ouro, prata e bronze, de cortar pedras para engastar e de entalhar madeira. Ele não era apenas um artífice comum. Sua habilidade era inspirada por Deus, que o preparou para liderar a construção do tabernáculo. Cada traço de suas mãos refletiria o propósito divino, transformando materiais preciosos em símbolos profundos da presença de Deus. Essa capacitação nos lembra que, em todas as áreas de nossas vidas, desde as mais grandiosas até as mais simples, dependemos da direção do Espírito Santo para realizar a vontade de Deus com excelência. Além de Bezalel, Deus também chamou Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Aholiabe também foi capacitado pelo Espírito Santo, mostrando que Deus valoriza o trabalho em equipe e que sua obra é realizada por meio da colaboração. Ambos foram dados a habilidade de ensinar, permitindo que suas habilidades fossem transmitidas a outros, ampliando o impacto do trabalho e envolvendo mais pessoas no propósito divino. Essa característica de ensinar é crucial, pois a obra de Deus não é limitada a um ou dois indivíduos, mas envolve a participação e a edificação de toda a comunidade. O texto menciona que Deus capacitou todos os que eram habilidosos com dons específicos para executar o trabalho do tabernáculo, do lugar santo e de todos os utensílios necessários. Isso revela que a obra de Deus não depende apenas de líderes visíveis, mas de cada pessoa que se dispõe a usar os talentos que recebeu. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, lemos: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse princípio estava sendo aplicado desde os tempos de Moisés. Cada aspecto do tabernáculo exigia cuidado, precisão e dedicação, pois não era apenas uma construção comum, mas o lugar onde a glória de Deus se manifestaria. A sabedoria e habilidade dadas por Deus garantiam que todos os detalhes estivessem em conformidade com as especificações divinas, refletindo sua perfeição e santidade. Ao final deste capítulo, vemos como Deus levantou pessoas específicas, dotadas de habilidades e movidas pelo Espírito para realizar sua obra. Isso nos ensina que, em sua soberania, Deus não apenas dá uma visão, mas também provê os recursos e as pessoas necessárias para realizá-la. Cada contribuição, cada esforço e cada dom usado para o tabernáculo refletiam a obediência e o amor do povo por Deus. Esses versículos concluem mostrando como a obra do tabernáculo foi iniciada com uma convocação divina, um movimento de generosidade do povo e a capacitação de indivíduos específicos para liderar e executar o trabalho.
Isso aponta para um Deus que envolve seu povo em seus propósitos, usando cada um de acordo com seus dons e habilidades para manifestar sua glória entre eles. Assim, o tabernáculo não era apenas um lugar físico, mas uma expressão visível da comunhão entre Deus e seu povo, um vislumbre do propósito eterno de habitar entre os homens, que se cumpriria plenamente em Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.